e com as misericórdias da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive, que reina para todos sempre. Bom dia para todos. Esse é o dia que o Senhor nos fez, portanto, alegremos-nos nele, porque a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor, nossa força é. Amém? Você que já chegou do outro lado, que Deus te abençoe muitíssimo. O dia que o Senhor nos separou, esse domingo abençoado, o primeiro dia da semana, para já nos prepararmos para mais uma batalha, para mais uma semana, né? E Ele já nos deu uma semana nos livrou grandes livramentos. Você está aqui, você está com a tua família, pensa que é uma normalidade. Não, Deus cuidou de você. Deus guardou você das balas perdidas, do acidente, das doenças, das enfermidades, perigos de morte. Porque a palavra do Senhor diz que nosso Deus, Ele guarda o justo até quando você dorme. Coisa linda isso, né? O pai cuidando do seu filho. Você faz isso, né? Você faz isso, olhava lá, eu ia constantemente, os pais aqui sabem disso, para ver como é que o filho estava, né? Enfim, se estava ia cair do berço, ia cair, aquela preocupação toda. E esse Pai, o nosso Deus, o Pai Supremo, o Pai Eterno, Todo-Poderoso, Ele cuida de cada um de nós, que nós somos seus filhos. Amém? Então, muito bem-vindos. Eu quero nessa manhã ministrar a nossa aula para líderes aliançados. Tivemos aqui nesse período de 4 domingos, foram 4 domingos, me parece, a pastora Sandra ministrando a respeito sobre Israel, né? Enfim, alguns acontecimentos, muito mais coisa tem, mas aqui é o fundamento de tudo, a base, já muito importante. E, enfim, para levar a igreja realmente ter um amor mais profundo sobre a nação que o Senhor escolheu para ele. Amém, queridos? E nós, nessa manhã, nós vamos falar sobre o tema A Fórmula do Sucesso com Deus, para líderes aliançados. Mas antes de tudo, nós estaremos orando mais uma vez. Nosso diácono Antônio já fez isso, mas de uma forma específica, orar pelo nosso vizinho mais uma vez ali, continua internado, não está bem, mas a igreja está aqui para fazer isso, para orar e para interceder por aqueles que estão necessitados, sofrendo nesse momento, uma dor, pessoa que está no hospital agora, entubado, na enfermaria, né? Mas já existem orações que a igreja faz, irmãos, que às vezes a pessoa não tinha nenhuma condição ainda de ter alta no hospital. E às vezes, de repente, o médico diz: você vai ter alta amanhã. Sabe o que é isso? A oração que moveu. É assim, lembra quando a igreja estava orando para Pedro, né? Então, é dessa maneira que Deus faz. Existem pessoas agora que podem estar quase morrendo nesse momento. A igreja vai orar e de repente ela recebe uma força poderosa e passa a viver e ser curada. Você crê nisso? Porque nós pregamos a palavra de Deus não pode ser teórica, ela tem que a prática da palavra. Eu sempre falo aqui que a gente tenta preparar o povo aqui para viver a prática, porque teoria a gente já está vivendo, que a pregação, mas vai chegar um momento que todos nós vamos ter que passar pela prática da palavra. E só vai estar firmado na prática da palavra quem obedeceu corretamente a teoria da palavra. Na verdade, porque Jesus, obrigado, ele não mas foi bom acontecer isso, vou dizer por quê. Porque aí a gente viu que ele colocou o microfone aqui, né? E aí sentar o microfone agora, tem que acontecer as coisas para poder, né? Eu fui treinando a cifra quando eu trabalhava, né? A gente sempre olhava o que ia acontecer antes do fato, né? Na verdade, que coisa linda, até limpar, só. Vou até pegar o copo aqui para te lembrar. Ao vivo é melhor, né? A irmã Madre, sempre falo isso aqui, a irmã Madre, foi canonizada, não foi canonizada? É a Santa Madre, né? Ela, quem está ouvindo assim, pensa que a igreja católica aqui agora, né? Mas a Madre, ela fazia a obra de passar um pano nas cadeiras, ela falava: faça isso com todo amor, como que você estivesse pregando a palavra de Deus. Então existem ensinamentos que ficam para nós, independentemente de onde vem. A gente tem que pegar aquilo que é bom e a gente guardar. Eu guardei essa frase dela para você ver, já para muitos anos isso. Então nós vamos orar agora para os necessitados,
para o nosso vizinho, o câncer se alastrou, mas Deus é Deus da cura. Amém? Isso é a vontade dele. Se for a vontade dele que haja cura naquela vida, vai haver. Amém? Amém. Estaremos orando nesse momento. Senhor, meu Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que vive e que reina para todo sempre, aquele que voltará para levar a tua noiva. Nesse momento nós estamos aqui para unicamente te adorar e aprender mais a tua palavra. Estamos agora reunidos entre nossos irmãos e outros que estão do outro lado agora nos assistindo. E vamos agora, Pai, orar para os necessitados. Nós não podemos deixar de fazer isso. Para isso a igreja está na terra, a igreja tem que interceder. E nós entramos agora em oração pela fé. Toca agora, Pai, no Aloir agora. Ô Senhor, em nome de Jesus, Tu és poderoso. Quando aquela mulher tocou em Ti, saiu virtude. Oh meu Deus, em nome de Jesus, toca agora, Pai, lá naquela UTI, naquele leito, naquele hospital. Entra agora, Pai. Oh Deus poderoso, toca agora com o Teu poder. Tu pode fazer essa obra. Tu pode, Senhor, porque tudo Tu pode. Jeová, Pai, o Senhor que cura. Oh meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Mas eu peço ao Senhor também que Ele venha se prostrar diante de Ti. Sim, meu Deus, em nome de Jesus, que quando Jesus curou aquela mulher reconheceu Jesus também. Ela recebeu a cura da alma. Ela não só recebeu a cura do corpo físico, daquela hemorragia, mas ela foi salva também. Ah, meu Deus, que a cura possa ser para a salvação da alma também. Se for para a salvação da alma, Senhor, que cura esse físico agora, para que ele possa produzir frutos nessa terra através do seu Evangelho. Entra agora nos hospitais, Senhor. Aquela criança, Pai, aquele adolescente, aquele jovem agora internado numa UTI sem esperança. Lá o médico já dando prazo de morte. Tu mudaste, Pai. Quantas coisas foram na Bíblia que o Senhor mudou, Pai. Sentença de morte, o Senhor mudou. E o Senhor pode mudar toda a sentença de morte desse médico agora. Paralisa agora, Pai, essa dor, meu Deus, dessa criança, desse pai, dessa mãe. Oh, Senhor, esse sofrimento agora, porque Tu és o Deus da paz, que haja paz nesse lar, que haja paz nessa família agora. Nós também repreendemos toda a obra do diabo nessa casa agora. Esse marido agora chegou alcoolizado agora, destruindo a tua casa. Oh, meu Pai, tendo a briga agora com a família agora. Paralisa agora esse demônio, esse espírito maligno agora. Nós repreendemos agora no nome de Jesus, que haja paz nessa casa, que haja paz nesse lar, nessa família. Liberta, Senhor, os drogados. Liberta aqueles que estão jogados nessa rua aí sem direção. Mostra, Pai, a direção da Tua igreja, para que eles possam entrar, ouvir a Tua palavra e serem libertos pela Tua palavra. Fica com cada um de nós nessa manhã. Aqueles que não vieram, onde estiver agora, que o Teu poder venha alcançá-los, cada um, com a Tua graça, com o Teu santo e poderoso amor. Abençoa cada um de nós. Se houver pessoa aqui com qualquer dor agora, onde estiver alojado agora, que sinta a mão de Deus tocando, seja na perna, seja na cabeça, na coluna, onde estiver alojado agora, que sinta o poder de Deus tirando agora e curando agora, no nome do Senhor Jesus. Você que crê, diga glórias a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Graças a Deus. Vamos então abrir a palavra do Senhor. Se ele está chegando agora, nós vamos falar sobre o tema A Fórmula do Sucesso com Deus. Ao ouvir o tema, você pode estar falando, opa, você é bem sucedido nessa vida, mas eu não vou falar sobre esse sucesso. Esse sucesso deixa que outras igrejas falam. Mas eu vou mostrar para você qual é, eu estou falando para líderes. E como líderes, cada um de nós tem o nosso ministério. E eu não sei
Eu vou, Josué capítulo 1, do versículo 5 até o 8. Como líderes, eu não sei até onde Deus vai levar cada um. Aqui nós estamos preparando cada liderança. Amém, queridos? Eu não sei quem vai ser pastor, amanhã depois, uma pastora, quem vai ministrar a palavra de uma maneira mais. Enfim, nós precisamos aprender qual é a forma do sucesso com Deus como líderes. Eu não vou falar aqui de marketing, de sucesso de vida financeira, de nada disso não. É sucesso dentro do seu ministério com Deus. Amém, queridos? Então, Josué, no capítulo 1, se eu fosse me perdoe, porque eu tive um resfriado forte, mas eu não gosto de ficar prostrado. Aí quando eu penso que eu estou prostrado, eu vou me levantar. E aí Deus trabalha, né? Vamos lá, Josué, capítulo 1, versículo 5 até o versículo 8, diz assim a palavra de Deus. Então você que está do outro lado também. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te, tenha bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás o quê? Prosperar o teu caminho, ou seja, o sucesso, o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Amém, querido? Abençoa agora, Pai, a aula, abençoa a tua palavra, a leitura da tua palavra, Senhor, que seja uma palavra rema que venha trazer renovação à nossa alma. Fique conosco através desta aula, no nome de Jesus. Amém? Então, o tema, como eu falei, é a fórmula do sucesso com Deus. Deixa eu fazer uma pergunta bastante direta, que nós estamos aqui falando para líderes aliançados. Quanto você deseja ter sucesso nessa vida? Aí, se eu pedir para levantar a mão, vai levantar todo mundo, né? Amém? Todo mundo vai levantar a mão, né? Então, para você que está do outro lado também, quanto você deseja ter sucesso nessa vida? Mas não é bom que você responda muito rápido, porque na igreja a gente faz tudo rápido, a gente fala, levanta a mão, você levanta a mão. Alguns levantam até sem entender mais ou menos o que você tentou interpretar, e aí depois tem já pior, ele não sabe o que era, aí levanta a mão de qualquer jeito, aí eu não consegui, não, você não deixou falar o resto, que tu ia passar com uma dificuldade, porque levantou a mão rápido, né? Então não levanta muito rápido, não. Obviamente, ninguém deseja fracassar naquilo que empreende. Alguma pessoa aqui que já teve algum empreendimento na vida, já, né? Amém? Lembrando que eu não vou falar disso, eu estou falando de liderança, preste atenção. Mas ninguém, de maneira nenhuma, quer fracassar naquilo que você empreende. Todos querem o quê? Sucesso. Amém? Todos querem chegar ao sucesso. Só que com o passar dos anos, eu tenho me surpreendido com pessoas que tiveram acesso à fórmula do sucesso apenas para deixá-la em cima de suas mesas, continuando em uma vida de escassez, de doença e de derrota. E nada disso é para os filhos de Deus. Amém? Quem quer ter doença e derrota aí, diga glória a Deus. Escassez, ninguém.
porque isso não é para nós. Então, eu estou dando apenas uma introdução para nós entrarmos dentro do que nós queremos falar aqui. Muitas pessoas essas pessoas que já fizeram algum empreendimento inicialmente, pensam que o sucesso é algo fácil apenas para aqueles que são dotados de grandes talentos e habilidades. Ou não é? Não, muitas vezes você não, esse sucesso aí não é para mim não. Para pessoas que são dotadas mais de talento, mais de habilidade, enfim, aquelas coisas todas. E quando ela descobre de verdade, entretanto, ficam paralisadas, sabe por quê? Porque a realidade é que o sucesso sobrenatural não é algo fácil. Fala assim para o teu irmão, o sucesso sobrenatural não é algo fácil. Então, como participar de um piquenique? Por exemplo, eu, semana retrasada, acho que foi aquele piquenique que passou mal todo mundo. Foi na quinta-feira eu fui para a Quinta. Da Boa Vista, né? Aí eu fui lá com a família, e o garoto, o Theo, quem gosta do Theo é o Marcos Pereira, Theo. Desculpa, é só muito primeiro. Às vezes sai assim na cabeça, Lerte, desculpa, que me conhece tudo. A Sandra chega cá, fala isso não, porque ele me desconhece, mas passa a crescer. Né? Tem que conhecer. E aí, estava uma multidão lá, muita gente. Eu fui lá, fiz aquele piquenique que muitos anos eu não fazia. Eu levei meus filhos muitas vezes para lá, agora está levando o neto. Né? O sucesso sobrenatural não é um piquenique. O sucesso sobrenatural requer de nós coragem. Fala para o irmão assim, o sucesso sobrenatural requer de nós coragem. Acima de tudo, não só coragem, mas requer de nós fé. E ele não tem nada a ver com as nossas habilidades naturais. Então ouça isso. Você que tinha aquela preocupação que você é dotado de talentos e de habilidades, ouça o que eu vou te falar nessa manhã. Eu estou falando para líderes aliançados. Amém, igreja? Quem é líder aqui, diga glórias a Deus. Então, o sucesso sobrenatural não precisa de habilidades, não precisa apenas de talento. O sucesso sobrenatural precisa de coragem, precisa de fé. E ele não tem nada a ver com as nossas habilidades naturais. Agora vamos entrar aqui, porque nós lemos sobre um grande homem de Deus chamado Josué. O primeiro ponto que eu quero me prender aqui, nessa aula, antes de entrar mais aqui no que eu está anotado, Josué era um homem que, em primeiro lugar, que ele obedecia totalmente o líder dele, que era Moisés. Inclusive a Bíblia fala que ele não se apartava da tenda. Josué não se apartava da tenda. Moisés estava lá. Eu acho que hoje estão querendo fazer isso, mas de uma maneira diferente. Mas se hoje Moisés estivesse aqui com Josué pegava a maletinha dele 007 e levava para Moisés. Porque era dessa maneira, o respeito, o que ele tinha tanto por aquele líder, ele não se apartava da terra, ele estava ali aprendendo. E Deus, ao mesmo tempo, já estava preparando ele também, sem que ele soubesse. Deixa eu falar uma palavra, você está vendo a igreja, vai que ninguém está me vendo, né? Você que pensa, primeiro que eu estou vendo tudo. Eu estou vendo quem está fazendo seminário teológico, porque é a líder da igreja. Estou vendo tudo. Eu comecei, irmão, como office boy no emprego. Quem lembra esse nome aí? Office boy. Agora é contínuo. Aí passou a ser mensageiro. Mensageiro. Office boy. Aí na hora do meu almoço, época da datilografia, lembra? Aí na hora do meu almoço, eu devia de almoçar, eu estava almoçando, eu ficava lá, pegando a máquina. Né? Dois aqui, não é isso? Aí depois eu fiz o meu curso e tal. Só que aquilo ali parecia que ninguém estava te olhando, mas tinha alguém me olhando. A primeira promoção me promoveram. Depois continuei, outra promoção e foi a promoção. Por quê? Porque a gente pensa que ninguém está te vendo, mas está te vendo. Em qualquer lugar, em qualquer área da sua vida, as pessoas estão te vendo. Um homem com a idade que eu estou,
na experiência um bocadinho da vida ministerial, eu acho que eu também estou vendo. Estou vendo quem quer, quem não quer. Ah, pastor, mas aí para mim me interessa muito porque eu não vou pedir, não sei, eu não vou estar nessa terra. Eu estou no meio, eu estou no meio. Eu tenho o céu e tenho a terra. Eu já estou no meio. Tá ouvindo? Vê ali se tem alguém assistindo então. Mas eu estou já aqui, ó, no meio. Mais para baixo não dá para ir, só dá para ir mais para cima. Mas eu já estou preparado para muita coisa, irmãos. Então, para quem sabe, que foi de uma denominação comigo aqui, tinha um monte de chave aqui, igual o Antônio Maciel, lembra do Jurial lá? Antônio Maciel? O monte de chave aqui lá 3 vezes aqui. A igreja grande tinha quase 900 pessoas. Quem chegava primeiro lá? Antônio Carlos. Eu já abri a igreja toda. Hoje eu cheguei aqui cedinho. Terça-feira tem oração aqui, os irmãos tiram as cadeiras, que a Sandra gosta, né? Vou fazer oração. Mas quando eu chegar aqui, as cadeiras estão no lugar. Mas eu tenho o ministério das cadeiras, eu tenho o ministério de botar água, eu tenho o ministério de botar o copo. Porque isso não tem problema para mim. Isso foi a minha vida foi isso. E eu abro cedo mesmo, eu chego aqui, preparo tudo ali. Tá? Ó, só não me dê as cadeiras, tu está limpando com a tua roupa, tá? Pelo menos está ajudando. Está colaborando com alguma coisa. Quando não dá para ninguém ajudar, você limpa a cadeira com a tua roupa, tá bom? Né? Já viu aquele irmãozinho que não faz muita coisa, mas quando chega ele vem com o dedinho e faz assim? Ele nunca fez nada, mas ele bota o dedinho para saber se está sujo. Né? Isso tudo é analisado, tudo é visto em qualquer lugar da vida. Né? E Deus olhou para Josué, porque Deus estava olhando que ele não se apartava da tenda, que ele estava ligado com Moisés. Deus estava olhando, e Deus sabia também que tinha um momento que Moisés tinha que partir. A verdade é essa, viu? E a obra fica. Amém, igreja? O projeto de Deus continua. O plano de Deus continua. Era passar pelos obstáculos para chegar até um lugar determinado. Era, então vai chegar. Não era com Moisés, mas é com outro. Não é com o líder, mas é com outro líder. É dessa maneira. Todos nós temos um tempo determinado de Deus para fazer aquilo que Deus determinou da tua vida para com Ele. Teve homens que foram juízes, foram reis, reinaram, uns não sei quantos anos, mas teve um, acho que 2 ou 3 vezes. Eu não me lembro agora, mas. Tem um que reinou 7 dias. Foi. Depois a gente lembra. Mas 7 dias. Mas os 7 dias dele valeu tanto quanto o de 40 anos. Porque não tempo é aquilo que você faz quando Deus determina você alguma coisa. Amém? Deus não está preocupado se a igreja tem 3 mil pessoas, que está preocupado com isso é os homens. Porque com 3 mil pessoas, mais ainda, aí tem que ter maquininha para tudo que é lugar. E os obreiros com aquela roupa já, né? Faça o pix, o que eu posso te ajudar? E aí, o que eu posso te ajudar? Aí, ó. É só fazer a escada aí. Mas Deus não está preocupado com isso, ele está preocupado com o seu homem. Se o homem falasse assim, meu Deus, eu quero 3 mil almas, porque eu quero que eles sejam salvos. Aí Deus estava preocupado. Mas a verdade é que ninguém está amando mais alma nenhuma. Esse negócio de amor à alma já passou há muito tempo. Quando eu me converti, o primeiro livro que eu li era Amor às Almas Perdidas. E nós evangelizamos o Guadalupe todo, Ricardo de Albuquerque. Irmãos, tudo. Toda a localidade que nós morávamos, nós evangelizamos e ganhamos muita gente para Cristo. Quem vai no futebol segunda-feira comigo sabe. A maioria daquele pessoal lá já são filhos dos filhos daqueles que nós evangelizamos, que hoje são diáconos e pastores. Eu fiz um bom trabalho na minha época. Graças a Deus por isso. Então, se Josué estivesse por perto, hoje, ele poderia nos dizer como isso é verdade. Tudo aquilo que eu estou falando agora. Por exemplo, quando Deus nos chamou para liderar o povo de Israel, a Bíblia fala que Moisés morreu. Né?
após a morte de Moisés, o plano de Deus ia parar? Não. Não poderia parar. Quando ele morre, ele se deparou com uma tarefa desafiadora. Ou não é? Quando você começa a tentar pegar tudo aquilo que uma igreja faz, você pode estar preparado lá no futuro para dar sequência e continuar o trabalho eterno. Porque Deus também não ia escolher ninguém para colocar no lugar de Moisés se ele não tivesse visto também quais eram as qualidades de Josué naquilo que ele fez com Moisés para que pudesse então agora liberar aquele povo. A verdade é essa. Vê, você está no emprego, o cara está te dando lá, de repente, o outro é promovido, vamos ver aquele ali, tem uma qualidade, ele faz além do que é para fazer. E tem pessoa que ele só faz aquilo que é para fazer. Fazer aquilo que é para fazer não é virtude nenhuma. Eu tenho pastor que nunca colocaria cadeira no lugar. Que isso, que orgulho, que besteira. Eu já fui em igreja que o pastor descer de elevador para o público. Não é descer de elevador. Que isso? Meu Deus. E quando acabava o culto, ele já subia de elevador de novo, caía lá só o gabinete do homem era 3 vezes essa igreja aqui. Então são os absurdos. E absurdos. Mas esse homem aqui chamado Josué, ele passa agora a ter uma tarefa desafiadora. Milhões de pessoas haviam estado sob o comando de Moisés. Não fala assim, milhões de pessoas. Milhões e milhões de pessoas estavam sob o comando de Moisés. E agora, Josué? Josué sabia que se ele não se mantivesse alinhado com Deus, a sua bênção não estaria sobre eles. E Josué sabia disso. Sem a bênção de Deus, Josué nunca teria sido capaz de tomar posse da terra prometida. Mas Josué sabia disso, sabe por quê? Porque Josué atentamente via tudo que Moisés fazia. E a forma que Moisés fazia, se prostrava diante do Deus Todo-Poderoso. Não adianta você querer ser uma coisa pregando, outra coisa, aquela pregação que o pastor está pregando, o filho está ouvindo, está assistindo. E quando ele acaba de pregar, ele fala, mas só tem 2 caras? Não, só tem uma cara, filho. Mas uma cara, eu só tenho uma cara aqui, uma cara em casa. Aí eu me pergunto, se os filhos falassem hoje aqui, nós líderes, como é que a gente ia ser? Então isso é uma coisa muito séria isso. Quantos líderes ontem fizeram um montão de coisa, hoje eu estou aqui na igreja, eu não cobro isso não, porque quem sou eu para cobrar isso? Quem cobra é Deus. Eu não sou para cobrar nada aqui. Eu já preguei por igreja 2 anos aqui sozinho, sem ninguém. Eu e alguns ajudam cooperadores. Sabe que eu não cobro ninguém? Porque vocês não são empregados, são cooperadores. Nós não somos empregados da igreja, nós somos cooperadores. Mas fazem um dia tudo com maior vontade, com maior carinho, com maior amor, sorrir, alegria. Quando chega no outro dia para a igreja, não tem o mesmo desejo. O que é isso? Aí eu me pergunto, o que é isso? Mas se tiver uma oportunidade com uma coisa, já viu aquele pregador, tu chama, eu não sei se tu vai pregar hoje, né? Então eu não sei se aconteceu contigo. Quando você fala, você vai pregar no domingo. Ele vai ler Bíblia, vai ler livro, vai orar, vai ficar de joelho, vai jejuar, vai tudo. Aí quando ele acabou de pregar, já não estava nada aqui. Ele se prepara para aquele momento. A gente tem que entender que nós somos líderes. Amém? Eu tenho muitas falhas como ser humano, mas eu sempre procurei mostrar. Porque é você que tem que mostrar. Eu sou dessa maneira, eu brinco, eu faço, é dessa maneira. Mas também tem seriedade na palavra. Olha essa palavra, seriedade. Então Josué estava agora diante de uma situação porque, meu irmão, não eram 2.000 pessoas, nem 1.000, nem 40, nem 50, não. Ele sabia que a bênção de Deus estaria sobre eles. E sem a bênção de Deus, Josué nunca teria sido capaz de tomar posse da terra prometida. Querido,
Você, como líder, só vai chegar em determinado lugar se a bênção de Deus estiver sobre a tua vida. Eu já sabia disso, sem a bênção de Deus, não tem como, são milhares e milhares de pessoas. E qual era o objetivo daquilo ali? Josué sabia que era levar até onde? A terra prometida, ó líderes, levar até onde? A terra prometida. Mas para a terra prometida, e os obstáculos? Né? No caminho aqui diz assim, mas só, medita na palavra de dia e de noite, os teus caminhos e tal, prosperarás, etc e tal. Né? É isso. Agora, prosperarás aqui no caminho, não era ganhar dinheiro. O cara está caminhando para a terra prometida, vai passar pelo deserto, ele ia ganhar dinheiro. Mas prosperarás naquilo que estava determinado para ele fazer, no qual Deus o chamou. Amém? Mas tudo teve um preparo antes, né? Ele via Moisés, ele entrava na tenda, ele se apartava da tenda, Moisés ia para lá, ele via. É assim. E na hora certa, por causa dessas qualidades, que a pessoa tem, as qualidades são coisas além, né? Enfim, são aquilo que eu falei lá, são talentos, habilidades e etc. Lógico que tem muitas pessoas com grandes talentos dentro da igreja. Aqui nós temos muitos aqui com talentos. Mas não é de talentos e habilidades que eu estou falando. Eu estou falando de algo sobrenatural. Se Josué só tivesse talentos e habilidades, ele não teria cumprido aquilo que foi determinado para ele após a morte de Moisés. Talentos e habilidades é para quando ele tem alguma coisa na igreja para fazer, e você tem seus talentos, enfim, como nós temos aqui Gabriel, nós temos a Vânia, temos a Cleide, temos o Sandro, temos esses irmãos aqui, todos abençoados aí. Tem grandes talentos e habilidades. Mas nós não estamos falando sobre isso. Nós estamos falando sobre algo sobrenatural. Sobre líderes que têm que estar ouvindo sempre a voz de Deus. Então Josué tinha que ser bem sucedido. Fala para o teu irmão assim, Josué, ele tinha que ser bem sucedido. E por que ele tinha que ser bem sucedido? Porque ele estava cumprindo agora um ministério que coube a ele cumprir após a morte de Moisés. Agora imagina ele envergonhar Moisés. Eu sempre falo, eu fui ordenado pela Convenção Batista Brasileira. Eu tenho ata consagratória, e é aquelas coisas todas que vocês já sabem. E toda vez que eu posso, agora ele está mais longe, o pastor Luiz Fernando de Andrade, o pastor que me levou ao meu concílio pastoral. Separou para pastor meu concílio pastoral. Aquele concílio começou 3 horas da tarde, todas as perguntas bíblicas, certo? Examinador geral, fala sobre família, fala sobre isso, fala sobre aquilo. Quase 30 pastores presentes. Para depois o candidato se esconde lá na nossa linha para perguntar à igreja se aprova o candidato. Aquelas coisas todas. Que é de praxe das igrejas batistas. Mas até hoje, toda vez que eu posso, agora ele está mais longe, eu convidava o pastor Luiz Fernando, ele já veio aqui algumas vezes, aqui está Renato, e sempre falava para ele, ó, eu estou honrando o Senhor. O que é, pastor? Honrando o quê? Eu estou honrando porque o Senhor me chamou, me separou para ser pastor. E eu quero te honrar, porque o Senhor acreditou no meu chamado. E é dessa maneira, imagina Josué envergonhando Moisés, que o ministério não é totalmente de um. Moisés chegou até onde tinha que chegar, onde Deus permitiu. Amém? Mas o outro líder chamado Josué estava capacitado, não pelas as suas habilidades e talentos, mas porque era um homem que estava presente em todos os momentos com Moisés, aprendendo o sobrenatural de Deus. Amém, igreja? Então Josué tinha que ser, olha para o irmão e diz assim, eu tenho que ser bem sucedido. Eu tenho que ser bem sucedido no meu ministério, no meu chamado, eu tenho que ser. Eu tenho que ser por vários motivos, eu tenho que ser por causa da minha família, eu tenho que ser por causa dos meus filhos, eu tenho que ser por causa da minha esposa, por causa do marido, meu marido, por causa do marido. Né? Eu tenho que ser. Nós temos que ser bem sucedidos, irmãos. Porque existem pessoas olhando para você o tempo todo. As pessoas estão olhando para você, então temos que ser bem sucedidos. Vai ter as opositores?
vai ter dentro da própria igreja. Que Paulo falou sobre isso, que os piores inimigos dele eram de dentro da própria igreja. Mas aquele que é chamado vai detectar isso. Vai detectar. Eu não tenho mais problema sobre isso, eu já estou formado sobre isso. Eu fiz bacharel nisso. Eu sou bacharelado nisso, irmão. Nada mais me perturba, não vai me machucar, não faz mais nada comigo. Porque eu já estou vacinado pela palavra de Deus. A palavra de Deus já me vacinou há muito tempo. E aquele que toca no ungido do Senhor, lá na frente, quem sofre as consequências são eles mesmos. Vai ver a vida espiritual de cada um. Olha para a minha vida espiritual. Viu? É assim que eu falo, irmão. Para tentar falar de você, para tentar falar de você, para tentar falar de você, para tentar falar de mim, vai ter que ser um bocadinho melhor do que ele. Ah, pastor, é soberbo? Não, tem que ser um bocadinho melhor. Um bocadinho só. Porque senão não pode falar. A palavra de Moisés falaram. Quando a sua irmã, a própria irmã dele falou, nem falou com ele, falou dele. Mas a Bíblia fala que subiu a Deus o que ela falou, Deus ouviu. E por que Deus ouviu? Porque não estava falando do irmão dela, estava falando do líder dela. Estava falando do líder dela. E a Bíblia falou que ela ficou leprosa. E quem orou por ela? Moisés. Eu já orei por muita gente aqui. Quem orou por ela foi Moisés. Mas por que aquele negócio de haver, pessoal, eu falo sempre, ó, família na igreja é uma bênção, família primária é uma bênção. Mas eu tenho que saber separar eles. Eu estou falando para líderes, tem que saber separar. Porque se não souber separar, não, aqui, não sei o quê, aqui é sempre não. Aqui é tudo igual. Amém? Aqui é tudo igual. Tem que saber separar a mensagem que é para um é para o outro. Eu sou dessa maneira, sempre fui dessa maneira. Sou chato. O culto começa às 10 horas, só tem uma pessoa que vai começar às 10 horas, que Deus não tem nada a ver, que tu não chegou. Não problema nenhum. Eu quero ver você chegar depois do horário do teu casamento. Duvida. E o enterro é na hora certa, bate o sino, tem que enterrar. Não passa do horário. E eles enterram no horário certo, por que eu vou começar o culto quando começar a chegar, irmão? Não. Eu amo todo mundo e respeito todo mundo, vocês são uma bênção para mim, mas eu faço culto para Deus. Você não pode esperar chegar, irmão, para começar o culto, não é comigo e nunca foi. Nunca gostei disso. Estava na igreja lá, tá 2 pessoas para orar, mas tem que esperar mais pessoas orar, porque as pessoas é mais importantes que você para orar, mais poderosa. Por que mais poderosa? Até o Senhor falou, onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, ou seja, concordância. Né? Porque não pode ter concordância da só uma pessoa, mas mais de uma pessoa pode haver concordância. Eu estarei no meio de vós. Amém, querido? Amém. Então, o que eu quero enfatizar bastante para você, eu estou na primeira folha, não vai dar para acabar hoje. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5. Vai ser mais que os 4 domingos da pastoração para falar de área. Isso aqui tem que estar. Tem que esmiuçar tudo isso aqui, amém? Preciso, porque eu estou falando para líderes. Os líderes têm que ouvir coisa diferente. Fala para o teu irmão, líder tem que ouvir coisa diferente. Tem que ouvir coisa diferente. Então, eu quero que você pegue bastante isso aqui. Ele tinha que ser bem sucedido. Eu imagino Josué naquela prova, eu tenho que ser bem sucedido. Eu tenho que ser bem sucedido. Eu preciso ser bem sucedido. Por vários motivos. Primeiro, porque eu tenho um povo que está acreditando que vai chegar até a Terra Prometida. Segundo, porque Moisés, que era o meu líder, ele acreditou em mim. Amém, igreja? Pode deixar o ventilador ali, tranquilo, não tem problema. Só desliga isso aí. Esse aqui, liga esse ventilador aqui para mim, pastor. Eu sou mexi com o ventilador ontem, com o ar-condicionado e o ventilador. É para melhorar a gripe. Porque senão dá pneumonia. Dá pneumonia. Se tu bota muito. Oi? Tá, mas não tem problema. Vou te falar, quando você casar, 2 anos
que você passa a dar experiência. São 2 anos, não para conhecer, porque tu vai ficar 50 anos casado e não vai conhecer um outro. Porque você tem que saber conviver com a diferença. Se não souber conviver com a diferença, tu vai ficar agora 38 anos casado, mais de 30 anos casado. 6 meses. A Vânia quase 40 anos, desculpa, né? 6 meses, 8 anos. 6 meses. Até 2 anos, meu irmão, tu já vai saber o chato, a chata, né? Os defeitos, Eu sou chato. deles. Eu sou chato. Tudo isso aí você já vai saber. Então lá em casa já me conhece. Já sabe, já me conhece, já. Entendeu? E assim dessa maneira. Você não pode querer ser diferente para tentar agradar. Você tem que ser você. Amém? Amém. É dessa maneira, tu tem que ser você. Não, aí você está sendo um artista. Tu não pode ser artista. Né? Tem artista em público agora, mas a gente aqui não é artista. Então, é esperar 2 anos, para você tentar, agora já me conhece, legal, quando acorda aquela cara toda amarrotada, cabelo que estava na escova, agora ficou para cima, essas coisas todas, né? Que quando vai casar, aquela noiva toda linda, bonita, toda arrumada e tudo, né? A primeira noite de sono que acorda, tem cabelo para cima. Mas a mulher tem que acordar antes do homem e se arrumar. Quando ele te acordar, ela já está arrumadinha. Tem que acordar antes. A mulher tem que acordar antes. Acordar antes para se arrumar, para quando o homem vê arrumado. É isso aí. Então vamos lá. Agora vamos voltar para cá. Só para extrair um bocadinho a liderança. Teve algum momento que Moisés e Josué devem ter brincado um pouquinho também, porque não era fácil o que eles tinham na mão deles. Eu acredito que eles tinham aqueles momentos também que a Bíblia não fala, né? Então, vamos lá. Como ele fez isso? Como Josué conseguiu ser bem sucedido? Eu vou te explicar. Seguindo a fórmula de Deus para o sucesso. E aí nós vamos entrar agora no tema que é a fórmula do sucesso com Deus. Ele só seguiu a fórmula do sucesso. Ele só seguiu a fórmula que Moisés tinha, né? A fórmula de Deus, para que ele pudesse ser bem o quê? Sucedido. Ele não mudou nada. Ele só seguiu, só mais nada. E essa fórmula é a mesma que Deus deu a Josué e ela funcionou para Josué e vai funcionar para você também. Líderes, e vai funcionar para você também. Agora vamos lá. Primeiro, a pergunta é: quem está com você? Quem está com você? Olha aqui, ó, diga aqui a palavra assim, ó. Mas é que você não me conhece. Olha só, quem está com você? Vou dar uma leitura aqui para entender. Mas é que você não me conhece. Eu já tentei de tudo. Acho que não tenho o necessário para ser bem sucedido. A pergunta é: quem está com você? Se é isso que você está pensando, é porque você ainda não experimentou a forma que existe no livro de Josué. Você ainda não experimentou. A fórmula de Deus nunca dá errado. Fala para o teu irmão assim: a fórmula de Deus nunca vai dar errado na nossa vida, na vida de um líder. Deus, você não precisa ter o que é necessário para o sucesso. Você não precisa ter. Observe o que Deus disse a Josué. Porque de repente, você fala: mas eu tenho que ter alguma coisa para o sucesso. Não precisa. Sucesso sobrenatural, não precisa. Observe aqui o versículo 5. Alguém pode ler o versículo 5 para mim? Versículo 5. Eu estou aqui aberto aqui, posso até ler. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então, olha aí. O que era necessário para que ele chegasse ao sucesso. É só observar o que Deus disse. Ele disse que eu estarei contigo assim como eu estive com Moisés. A primeira fórmula para o sucesso com Deus para você, líder, é essa aqui. Deus está contigo. Aleluia. É você entender isso. Que se Deus te chamou para uma obra, não interessa quem vai falar, quem vai tentar acabar
com a igreja, que vai tentar fechar a igreja. Eu sempre falei, pode tentar o que for. Eu sei que eu fui chamado por Deus para a obra. E ponto final. Eu tenho que entender quem está comigo. Quem está comigo é a maior. É isso que você precisa entender. Se você não entender na tua caminhada, na tua trajetória, em qualquer área, mas estou falando de liderança espiritual, do teu chamado, se você entender, Deus está comigo, ponto final. Ponto final. Você deve estar lembrado que Deus disse algo semelhante a Moisés também. Lá no livro de Êxodo, quando ele declarou, em Êxodo capítulo 3, versículo 12, ele declarou não ser qualificado para ir diante de Faraó, lembra? Ele falou, mas eu não tenho, eu não, parecia até que ele era gago, né? Não. Enfim, eu não tenho qualificações para poder ir até Faraó, a fim de libertar o povo de Israel. Quem sou eu? Ele se sentia inadequado para tal tarefa. Quando Deus te der uma tarefa, faça porque Ele está contigo. Amém, Amém querido? Amém. Faça porque Ele está contigo. E Deus lhe disse, no versículo 12, que não importava quem Ele era, mas sim quem Deus era. Porque Deus estava com Moisés. Pode ler aí, querido. Pegou aí? Pode ler. Êxodo 3, 12. Deus disse, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Está vendo aí? Eu estou contigo. E qual vai ser o sinal? Quando você chegar e concluir o objetivo lá, você vai ver que eu estive contigo. Amém. Então esse mesmo Deus que estava com Moisés, também falou assim, falou para Josué, assim como eu estive com meu servo Moisés, eu também estarei contigo. Amém, querido? Amém. Então, qual é a primeira fórmula para o sucesso com Deus? Não é o sucesso financeiro, sucesso profissional, não, estou falando sucesso com Deus, sucesso no seu ministério, naquilo que você faz para a obra de Deus, o que tu vai fazer lá na frente, que Deus é quem sabe. Em primeiro lugar, entender que Deus está contigo. Se Deus está contigo, meu irmão, siga em frente. Amém, querido? Amém. Siga em frente. Porque Deus falou isso para Moisés também. Então não importava quem ele era, se ele sabia falar, se não sabia falar. Pedro também, Jeremias também, né? Enfim, Deus não estava chamando pessoas qualificadas. Precisamos hoje de pessoas qualificadas tendo conhecimento da palavra de Deus. Porque existem muitas pessoas aí que desconhecem total a palavra. E isso aí que é o problema que está acontecendo dentro do meio evangélico. As heresias entrando. Mas não qualificada de talentos. Porque nós estamos falando de algo sobrenatural. E se é algo sobrenatural, quem tem que estar contigo é Deus. Amém, queridos? Amém. É Deus. Então esse é um aspecto maravilhoso da fórmula de sucesso de Deus. O fato dela não está baseada nas nossas habilidades, mas nas habilidades de Deus. E que Deus de habilidade? Quando Ele manda construir a arca, Ele dá todas as medidas, que Deus tremendo, né, irmão? Né? O homem só cumpria as suas determinações, tabernáculo, tudo já, né? Esse era o Deus de habilidades. Podemos ser inadequados de mil e um modo diferente, mas aquele que está conosco é o que basta. Fala para o teu irmão assim, se Deus está contigo, meu irmão, basta. E aí, fórmula para o sucesso com Deus. Primeira fórmula, você entender, Deus está contigo. Mas você tem que entender isso. Josué entendeu isso. Mas ele teve um ato de coragem também. A Bíblia fala sobre isso. Nós não lemos, acho que o versículo 7, foi até o 6. Mas olha o que diz o 7 aqui. 7. Tão somente, eu acho que eu li 5, foi até o 8 que nós lemos. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Olha aqui, irmãos, dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares, né? Por onde quer que andares.
certamente Deus saberia onde ele ia andar, porque a proposta de Deus é chegar até a terra prometida. E precisaria ser conduzido pela presença de Deus. Mas antes de tudo, ele precisaria de ter coragem. Porque é normal, Moisés morrer, aquela multidão, e agora coube a Josué levar, dar sequência àquele ministério, né? Então, teve um momento que ele desanimou. Quantos aqui em alguns momentos já desanimaram? Todos nós, constantemente nós desanimamos. E não foi diferente com Josué, né? Apesar do fato de Deus estar conectado conosco, isso é algo maravilhoso, nós precisamos saber que Ele nunca nos deixa e nos desampara. Foi isso que Deus estava falando com Josué, né? A gente sabe, ó, Deus estava conectado com Josué, não estava? Mas a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, ó, Deus está conectado com a gente, mas eu tenho que entender que o nosso Deus sempre vai estar contigo. Nos piores momentos, os piores momentos da sua vida, né? Agora, o que eu preciso fazer? Obedecer. Versículo 7, que nós acabamos de ler. Nós precisamos obedecer a sua palavra. Porque a palavra foi dita para Josué. O que a palavra diz aqui? Então somente esforça-te, tenha coragem. Eu vou obedecer. Está desanimado para aquilo que Deus tem para a tua vida, para a obra, para o teu ministério, para o teu chamado, enfim, é problema no lar, é problema nisso, é problema naquilo, e desanima o teu ministério, que é algo diabólico. Quando você permite que isso misture aquilo para entrar no chamado que Deus tem para a tua vida, tem que saber que é algo do demônio, para tentar impedir o que Deus tem para a tua vida. É isso que você precisa de entender. Então, existe esse momento mesmo que a pessoa ele obedeceu a palavra de Deus. Ele não ficou se lamentando, prostrado, e agora, o que vai ser uma multidão, não sei o quê. Deus deu a palavra, porque ele está conectado com Deus. Quem está conectado com Deus, recebe a palavra de Deus. Amém. E no momento que ele sentia ali, ó, sem ânimo, estava desanimado, caído, prostrado, até um receio, mas ele estava conectado com Deus. Quem está conectado com Deus mesmo diante do desânimo, o Senhor renova as tuas forças. O Senhor renova as tuas forças. Então você sabia que obedecer a palavra de Deus é um ato de coragem? Porque quando ele falou, tenha coragem, coragem de quê? Coragem, ele não ia brigar ali, ele não ia lutar naquele momento, não estava numa batalha, não era algo literal. Mas ó, que coragem é essa? Para obedecer a palavra de Deus, tu tem que ter coragem. Ou não tem? Então quando Deus fala para Josué, tenha ânimo, tenha coragem, era porque, irmão, você, para seguir o que você vai seguir, nesse caminho até a terra prometida, os obstáculos que virão, como líder que nós somos, e nós estamos indo para onde, irmãos? Para onde nós estamos indo? Para a terra prometida, para Jerusalém, seja onde ela foi, para mim eu não entro muito nisso, eu sei que é uma terra prometida. Amém? Amém. Esse negócio deixa para os caras mais conhecedores que ficam aí falando um montão de coisa de besteira aí. É igual o sinal da besta. Fica um montão lá querendo, é meia, o chip, não sei o que, está na mão, está na testa, está no sei onde, está na orelha, está não sei o que, não sei o que lá. Aí eu falo aqui, para mim a marca da besta é você aceitar as inversões de valores que vai ser pregada nesse mundo. Aceitou, pum, marca da besta. E quantos crentes vão aceitar isso? E já aceitaram, né? Ainda bem que aqui, ó, a palavra é não se divide nem para a direita nem para a esquerda, né? Ambos são perigosos se for extremismo. Tudo que é ao extremo é perigoso, inclusive o Evangelho. O Evangelho tem que ser pregado pelo que ele é. Amém. Quando é extremista no Evangelho, não é um problema. Pastor. Você? A marca da besta já é no celular. É o chip que anda colado na gente o tempo todo. Tudo está aí no celular. Conta bancária, documento. Tudo está no celular. É o chip que E o Pix também, né? Pix, tudo a gente faz tudo no celular. O nosso pastor está gostando do Pix, né? Assim, ali. É a marca da besta. É a marca da besta.
Então vamos lá. Quando você sabia que obedecer a palavra de Deus é um ato de coragem? Você entendia esse versículo? Ou você pensou, não, lógico, Deus dá uma palavra de ânimo. Mas a palavra de ânimo, tenha coragem. Por que tenha coragem? Que o primeiro ato aqui, o primeiro ato para ser bem sucedido com Deus, era o quê? Saber que Deus estava com ele. Amém? Saber que Deus estava com ele. Então, se Deus está contigo, você tem que ter coragem. Porque se você for fazer alguma coisa sem entender que Deus está contigo, é na força dos seus braços. E na força dos seus braços você não chega até o final. Amém, igreja? Amém. Quantas foram as coisas que você foi fazer, mas foi fazer pelas habilidades, pelos talentos. Você precisa de entender que Deus está comigo. Vai fazer qualquer coisa, vai não sei o que. Deus está comigo. Eu vou ser bem sucedido. Porque Deus está comigo. Ah, mas isso aqui me leva-me a temer. Mas eu vou ter coragem. Porque a palavra de Deus me dá coragem. Deus falou que vai estar comigo, ó. Olha que palavra. Assim como eu estive com o céu, Moisés, estarei contigo em toda a tua caminhada e tu serás próspero. Essa é a palavra para você, meu irmão, minha irmã, líderes, você que está do outro lado. Coragem é obedecer a palavra. Ó, está dando tudo errado, mas eu vou obedecer a palavra. A palavra está falando isso, eu vou obedecer. Mas até então está dando errado, continua obedecendo a palavra. Mas agora eu tenho que, Josué tem que passar por onde? Pelo Rio Jordão, e agora? Passar pelo Rio Jordão, tenha coragem, sabe por quê? Porque a minha palavra está contigo, e eu disse que você ia prosperar na sua caminhada. E na caminhada tem o Rio Jordão. Amém, igreja? Amém. É isso, na nossa caminhada tem. Você vai daqui para lá, vai fazer um concurso, seja um líder, eu estou falando de líder, sucesso com Deus, mas na sua caminhada, agora eu vou jogar só um bocadinho para vocês. Aí você vai, não, mas já tem não sei quantos, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Você mesmo já invalidou a palavra. Porque quando você fala isso, está na dúvida. A dúvida cancela a fé, e a fé cancela a dúvida. Então quando você imagina, o que tu imagina é a sua alma sincerada. Se você já vai como derrotado, derrotado já é. Então você tem que ir de acordo com a palavra. Eu vou, tenho coragem, porque os primeiros pontos, para você também fazer isso que eu estou te falando, tu tem também que entender que Deus está contigo e obedecer a palavra. Quem não obedece a palavra, tem coisa que não adianta tentar. Vai lutar a vida toda, meu irmão. Porque tem que obedecer a palavra. Obedece a palavra que prosperarás em todas as áreas da sua vida. Amém? Amém. Quem está aprendendo aí, diga glórias a Deus. Então, a palavra de Deus é um ato de coragem, porque quando você obedece a palavra, você acredita em Deus em uma determinada situação. Eu obedeço a palavra, eu creio em Deus em uma determinada situação. Você está nadando contra a corrente desse mundo. Ou não estamos? Estamos ou não estamos? É uma corrente. Agora imagina um camarada, se não cresce na palavra para vencer essa corrente, que não sabe nadar. Mas não é habilidade. Eu tenho que ser um nadador, então agora para vencer essa corrente. Não é habilidade. É obedecer a palavra. Eu, com toda sinceridade, quando eu falo isso, eu não falo para querer ser melhor, não, porque eu sou o menor de todos. Eu falo com testemunho. Eu faço isso há 42 anos. Nunca me afastei da presença de Deus. Nunca me afastei, nem para a direita e nem para a esquerda, sempre segui o caminho do Senhor. Eu sou bem sucedido. Mas pastor, eu sou não é rico. Eu não estou falando de prosperidade financeira aqui. Familiar, meus filhos, meus netos, ministério. Pastor, mas a igreja é pequena, eu sou bem sucedido no ministério.
Ah, pastor, mas como que os outros ministérios não interessam os outros? Eu sou bem sucedido aqui, que aqui eu tenho as melhores pessoas. Ponto final. Ninguém vai entrar no céu porque teve mais tempo de ministério ou mais gente de ministério. É onde estava o teu coração. Apartai-vos de maldito, porque eu vos conheço. Eu preguei em teu nome. Ó, líderes, eu preguei em teu nome. Não, você usou o meu nome. Pregar no teu nome, meu nome era outra coisa. Tu usou o meu nome. Então a gente precisa de aprender isso. Ser bem sucedido com Deus, não é essa igreja, é isso, não é assim, entra 1 milhão. Aliás, não é. As ONGs que tem dentro das igrejas, erradamente, que a igreja não tem que ter ONG. Não pode ter ONG dentro das igrejas. Igreja primitiva não tinha. E não faltava nada naquela igreja. Porque era amor, se doava. Doação. Cumpria o que Jesus fez, doou a vida dele por nós. O nosso maior líder se doou por nós. E agora eu tenho que ser bem sucedido no meu chamado, porque eu tenho que honrar o Jesus Cristo que morreu por nós. Amém, igreja? Não adianta ficar falando de Jesus sem ter comprometimento com Jesus. Eu já falei, pregar é fácil. Quem tem o dom é fácil pregar. Mas a irmã tem que testemunhar. Testemunhar. Porque eu nunca farei de afastar ninguém de igreja, de banco, de nada por nada, porque eu sou contra isso. Mas o próprio Deus, na hora certa, ele se manifesta. Amém? Ele se manifesta. É o próprio Deus que se manifesta. Porque ele vai ter que separar. Não adianta ninguém querer separar joio do trigo dentro da igreja. Quem vai fazer a separação é Jesus nos dias finais. A peneira. A gente está conversando sobre isso, né, irmão? Na tribulação vai ter uma peneirinha. E nós já estamos começando a tribulação. Tem uma igreja que eu não posso pregar mais. Se eu só falar assim, Jesus voltará, não posso mais, porque a pessoa lá achou que Jesus já voltou. Eu falei, não, gente, eu não posso falar que Jesus já voltou. Já está aqui. Tá bom, então nem vou pregar mais. Eu falo, Jesus voltará. Então aquele profeta lá de Nova Iguaçu, barbudo, que morreu já, ele estava no carro dele escrito só assim, Jesus voltará. E pregou o evangelho para muita gente de Nova Iguaçu, sem ter púlpito. Mas ele só falava assim, Jesus voltará. Ele estava errado. É que o conhecimento que eles estão querendo obter está indo além. Só que a Bíblia fala que os sábios vão se escorregar na sua própria sabedoria. Vamos usar a simplicidade da palavra de Deus no ponto final. E sabe o que Deus me honra? Ele me honra justamente por causa disso. Porque a gente prega aquilo que tem que ser pregado. Tem uma pessoa que falou assim, não, eu vou sair da igreja, não sei o quê, porque aí eles falam, vou sair da igreja, eles pensam que vai botar medo no pastor por causa de dízimo. Eu não dependo de dízimo para viver. Eu dependo de Deus. Amém? Eu nunca dependi de dízimo, disso que você entrega para a manutenção da igreja que você está aqui para receber a palavra. Educador religioso. Sou educador religioso. Mas quanto você paga para o educador alfabetizar seus filhos? E outras coisas. Eu sou educador religioso. E é de dupla honra que a Bíblia fala. Tem que ter dupla honra. Então tem coisa que você precisa saber. Fui chamado por Deus acima de tudo. E quando acontecer comigo o que aconteceu com Moisés, eu quero ter um Josué. Porque a obra aqui vai estender até o dia de Jesus voltar. Porque ele voltará. Amém? Amém. Então, passou a entender o versículo?
que ter coragem a obedecer a palavra? Sabe que muitas vezes você desanima, você se prostra, porque você não está obedecendo a palavra. Porque quando você obedece a palavra, tem coragem. Não vou pelas minhas forças, você vem aí com seus cavalos, vem com não sei o que lá, mas eu vou o quê? Em nome do Senhor Jesus. Davi, foi Davi que matou Golias? Foi Davi que matou Golias? Não, ele não matou Golias, quem matou Golias foi Deus. Mas ele tinha coragem na palavra. Quem é esse incircunciso para falar do povo de Deus? Ele conhecia a palavra. Meu irmão, um homem daquele tamanho enfrentar um gigante daquele, sai fora. Mas o que fez aquilo foi a coragem de conhecer e obedecer a palavra. Quando você obedece a palavra, gigantes são derrotados na tua vida. Então, quando a maior parte das pessoas, em todas as circunstâncias, parecem gritar incredulidade nos seus ouvidos, você precisa manter a palavra de Deus. Qualquer situação, vem aquela incredulidade. Você tem que ser incrédulo sobre isso, não vai acontecer, isso não é possível, isso não é, enfim. Quantos meu irmão? Você com poucas pessoas na igreja, você tem que saber direcionar tudo, porque um tem um pensamento, outro pensamento, eu já estou preparado para isso. Até porque na disciplina do seminário tem psicologia pastoral. Nem está preparado para ela. Imagina Josué com multidão. Meu Deus, aquela perturbação no teu ouvido, hein? Porque tem hora que é uma perturbação com dois R's mesmo. Perturbação. Que é o certo, né? Não é brincadeira não, meu irmão. Imagina aquele povo já está chegando, e não sei o quê. E lembra como Moisés tirou daqui para não sei o quê. Eu não gosto nem de alho nem de cebola, por causa disso que lembraram do alho e da cebola. E do pepino também não gosto. Primeira coisa que é lembrar. A verdade é essa. Imagina, você, às vezes, duas pessoas dentro da sua casa, dois filhos, ver você, né? Tem pais aqui, mãe aqui, que nunca bateu seus filhos, graças a Deus. Eu também criei meus filhos sem dar um tapinha. Nunca bati. Nunca dei um tapinha. Sabe por quê? Porque eu apanhei pra caramba. Eu apanhei demais, mas eu vou lhe contar para vocês que eu apanhei. Entendeu? Mas, irmãos, aquele povo falando no ouvido de Moisés, se ele não fosse um homem chamado por Deus, o que ele queria fazer? Ele ia suicidar. Tem pastor aí suicidando. Coisa que não acontecia. Estados Unidos, então, já teve um montão aí se matando. Porque o cara, ele não entende o que é uma igreja. Ele fica perturbado com tudo que acontece. A mim não vai me perturbar não, meu irmão. Que eu chego lá em casa, me ajoelho no braço, sai Satanás dessa pessoa em nome de Jesus. Eu sinto que saiu. Aí eu vou sentindo que saiu. Não me perturba nada mais, irmãos. Eu já falei, aos 64 anos de idade, outubro, eu faço 65, vou pegar minha carteirinha para dar mão de graça. Estou doido para fazer, para pegar minha... Tá ouvindo aí? Estou doido para pegar minha carteirinha para andar de ônibus de graça. Vou para tudo que é lugar. Vou para tudo que é lugar agora. Porque 4 e pouco não está dando para sair muito. Mas com essa idade, alguma coisa vai me aborrecer mais na igreja? Ser sincero, não dá mais. Deixa para as pessoas que querem te aborrecer, porque eles ainda estão sendo moldados e preparados, porque vão chegar lá também. Amém? Vão chegar lá um dia. Eu já falei aqui a história de um amigo, grande amigo meu, eu gostaria que ele estivesse me assistindo. A igreja Coelho. Pregação, culto, pastor pregando, ele era diácono, ficava na porta da igreja, batendo papo, conversando e fuxicando. Ele já se arrependeu, posso falar. Estava lá fuxicando na porta da igreja, o pastor pregando, sabe aquelas pessoas que ficam ali só fuxicando, batendo papo? Ele não está intercedendo nem orando, é fuxicando. A verdade é essa, não tem outro nome. Ficava assim, né? Só que ele sabia que um dia Deus ia falar assim, agora eu vou te chamar para o ministério, para tu ver o que é bom.
Aí ele foi chamado, hoje ele é pastor. Toda a igreja que ele dirigiu não deu certo. Porque ele fazia a mesma coisa com ele. Não deu certo, fechou tudo. Hoje ele, na verdade, ele é pastor de carreta, dirige carreta. E graças a Deus por isso aí, né? Irmãos, aí tem que saber o que lá na frente. Não é no momento não, tá? Você está plantando. Você planta. É lá na frente a colheita. Eu não sei por que os líderes não deram glória a Deus agora. Não fica com medo não. É só você não se comportar como tal. Então não precisa ter medo. Quantas mortes morreram na Covid? Mais ou menos total. Para concluir. Concluir não tem. 20 foi, eu estou na primeira. Não consigo sair da primeira. Fala. Quantos morreram da Covid? 3 milhões? Por aí, no mundo todo. Eu falei aqui assim, nós não morreremos. Ninguém aqui vai morrer por causa de Covid. Porque as pragas no Egito não foi para o povo de Deus. As pragas foi lá para Faraó. Quando foi? E Covid é uma praga. Nós não seremos atingidos. Oi? Quase 15 milhões. Já viu aí? 15 milhões. E nós estamos aqui, não estamos? Aí você está aqui por quê? Porque ele ainda precisa de você. Amém. E não é porque você é especial e bonitinho, não. É porque ele ainda entende que você tem algo a completar na obra dele aqui nessa terra. Amém? Então, quando tudo nos seus ouvidos se manter a palavra, mantenha a palavra de Deus, não vai dar certo. Ó. Tem agora o Rio Jordão. Ele poderia falar, meu Deus, e agora o Rio Jordão? Mas eu preciso ser bem sucedido. Eu preciso, porque eu tenho que honrar o Moisés. Eu tenho que honrar Moisés. A palavra de Deus veio a mim. Eu tenho que obedecer a palavra. Obedecendo a palavra me dá coragem. Se a palavra diz, eu estou contigo por onde quer que andar. Mas olha aqui, ó, eu vou entrar aqui se a hora der. Não se aparte para a direita e nem para a esquerda. Porque tem líder que quer liderar, mas ele se aparta para a direita, para a esquerda. Vai para trás, vai para frente. A direita e a esquerda já não completa ele. Aí ele vai para trás, vai para frente para completar. Ele quer liderar. Mas já viu. Ó, vou falar baixo aqui. Mas ele está ao vivo. Líder prostituto, ele vai formar prostituto. Moça, vai formar a mesma coisa. A verdade é essa. Eu vim desses lugares que botava líder de qualquer jeito. Aí acharam de botar um camarada que tinha uma tendência a ser mulherengo para cuidar das garotinhas. Líder de célula das meninas. Aí botaram um camarada que tinha tendência. Meu Deus do céu, quando eu olhei aquilo, eu falei, estragou. Você está lembrado, né, Vânia? Estragou, pronto, acabou. É. Aí hoje o cara tem filho em São Paulo, filho em Recife, filho no Rio de Janeiro. A mulher quis ficar com ele porque acha que ele tem um dinheirinho, não sei. Então, irmão, a gente tem que ter certos cuidados. Ó, deixa eu falar aqui. Você pode ter tido um novo nascimento, ser salvo por arrependimento para a salvação. Mas se tu não tiver o outro arrependimento dos seus pecados, você não é liberto. Você precisa ser liberto. Porque eu sempre falo aqui, sabe aonde que Deus vai usar cada um de nós? Desculpa. O diabo vai querer se manifestar no meio de cada um de nós? Aonde você é mais debilitado, aonde você tem a tendência. O diabo entrou em Judas. Ele tinha tendência de mexer no dinheiro. Aí imagina aquele cara arrumando emprego na tesouraria. Beleza.
né, de uma grande empresa, onde você tem a tendência, o diabo vai trabalhar. O cara é casado, tem a tendência de errar com a esposa dele, de adulterar, o diabo vai usar naquela área. A outra área pode ser excelente, maravilhoso, unção poderosa. Levam até camisa para tocar nele. Só um minutinho, toca até no suor dele. Ele pode fazer milagres extraordinários, porque o diabo também fará milagres. Que as pessoas vão olhar assim e falar, é Deus agindo, se tu não estiver conhecendo a palavra, é Deus, pode ser Deus para você, mas quando você fala, é Satanás trabalhando. Então, ele vai usar a tendência. Agora pode falar, não? Não, tu ia falar. Eu não falei nada, só falei um negócio aqui. Não, mas pode falar. Nada. Você vai aqui na hora do raciocínio. Não, para não atrapalhar. Entendeu como é que é o negócio? A gente tem que ter um certo cuidado. Né? O líder tem que estar preparado para o momento. O que Josué desanimou? Ele era um cara desanimado? Não, ele andava com Moisés para todo lugar. Não é verdade? Mas aquele chamado daquele ministério naquele momento não era para Josué, era para Moisés. Não é verdade? E aí quando o ministério não é para um, é para o outro, e ele não acaba o ministério e Deus o leva, você fala, meu Deus, e agora? Mas tão somente obedeça. Quando você obedece, a coragem vem. Amém? Você obedece, a coragem vem. Então, uma vez que você decida fazer isso, obedecer a palavra, você estará pronto para ativar a fórmula de Deus para o sucesso, a qual está dividida em 3 partes. Eu vou entrar na primeira parte, na segunda e na terceira. Eu vou deixar a próxima para o domingo, ok? Amém. Vou falar das 3 partes. Primeira parte. Vamos lá, primeira parte. Você encontra esta fórmula em Josué 1:8. 1:8. Não se aparte da boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está. Porque aí vai acontecer o que? Ele fazendo isso? Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Primeira parte aqui para a fórmula do sucesso, quando eu diante de tudo que eu já falei aqui, coisas a gente vai acrescentando. Esses 3 passos, o primeiro passo é Josué capítulo 1, versículo 8. Que saíram, essas três partes da polícia dele saíram da boca de Deus. Pô, olha que coisa, do maior líder. Olha, saiu da boca de Deus. Os 3 passos aqui saíram da boca de Deus. Passos que permitiram a Josué a conquistar a terra de Canaã e levar Israel à sua herança. E se você seguir esses passos, isso vai acontecer na tua vida também. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, primeiro passo. Vamos lá, que é muito importante. Primeiro passo para o sucesso. Não deixe de falar a palavra deste livro da lei. Primeiro passo, o sucesso. Você tem que falar do livro da lei. Ele não falou aqui? Não está? Versículo 8. Tu tem que falar. Na época de Josué, provavelmente, Larissa, provavelmente, o que ele falava para aquele povo? Nós vamos chegar lá. A palavra que ele falava é: Deus falou, nós vamos chegar lá. A maneira de ele evangelizar, aspas, né? Levar o povo a coragem era isso: vamos acreditar, confiamos, Deus deu a palavra, nós vamos chegar até lá. Ele não parava de falar. Então não deixe de falar a palavra de Deus. Esse é o primeiro elemento da forma sobrenatural de Deus que nos dá para termos sucesso. Declarar a palavra. Quando eu digo declarar a palavra, eu não refiro apenas fazê-lo de vez em quando, ou quando nos sentimos espirituais.
Aquele momento que você, hoje eu estou espiritual, você sai declarando tudo. Declara até amor para quem você não ama. Não, porque eu estou espiritual, está vivendo momentos espirituais. Já viu aquelas pessoas, momento espiritual? Teve um aqui uma vez que pulava ali, eu estou pregando, o homem está assim, pregando. Aí rodava, ficava ali, aí acabou o culto. Pastor, posso dar uma palavra para as mulheres? Não, pode não. Vai dar palavra para mulher nenhuma, que eu acabei de pregar a palavra, as mulheres já receberam a palavra. Acabou, meu irmão. Esse negócio de pensar que é espiritual, que é Espírito Santo, que é Deus, comigo não cola não, irmão. Eu já fui pregar numa igreja chamada Primitiva. O pastor chamou, agora com a palavra, o pastor Antônio Carlos, quando eu pego o microfone, eu já falei aqui, aí veio o irmãozinho, lá de trás assim. Aí encostou aqui no púlpito e falou, eis que eu te digo, tu não vai me dizer nada, quem vai pregar agora sou eu. Aí ele voltou de trás assim, de ré. Foi de ré, sentou. Aí quando acabou o culto, eu chamei o pastor lá, que por sinal era Luiz Carlos, o nome do meu irmão era Luiz Carlos Gouveia Gomes. E esse era Luiz Carlos Gomes, e portanto não era meu irmão. Aí eu falei assim, meu irmão, quando me chamar para pregar aqui, orienta os irmãos da tua igreja, que a palavra é mais importante de tudo. Porque o irmãozinho pediu, não pode deixar, esse irmãozinho, inclusive, ele engravidou a moça. A moça está grávida dele. Eu falei, então, eu acertei de mandar ele dar ré. Então, no momento espiritual, você faz tudo, cara. Não, você faz tudo, né? O chamado aspas, momento espiritual. Eu nunca acreditei em momento espiritual. Espiritual é espiritual a vida toda. Amém? Não tem esse momento espiritual. E esse momento espiritual, tu tem que ter cuidado, meu irmão. Tu tem que ter cuidado. Então, ele declarava a palavra, ele não, de dia e de noite. Nós temos que fazer isso continuamente, irmãos. A palavra de Deus tem que falar continuamente. Deuteronômio, aqui ó, capítulo 6, versículo 7. Deuteronômio 6, versículo 7. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se dela a palavra, irmão, para os seus filhos, hein? Está no caminho, fala da palavra. Está deitado, fala da palavra. Se levantou, fala da palavra. Não era assim quando você se converteu ou não era? O novo convertido é igual o cara que vai para o quartel, só fala de quartel. O cara entra no quartel, a vida dele toda é quartel, meu irmão, não é brincadeira não. Eu não servi o quartel, mas meu irmão serviu por mim. Se apresentamos no mesmo lugar, estou lá na fila, igualzinho, que nós éramos idênticos. Aí eu estou lá na fila e na frente, o cara perguntou para mim se vocês são gêmeos ou não. Aí ele falou, sai daqui e vai para o último lugar da fila. Eu fui, então já a fila não embaixo, só pela resposta que eu dei errada, né? Aí ele pensou que eu queria servir, mas ele sabia que eu não queria. Aí na hora de separar, ele botou a fila para lá, a fila para cá, quem vai servir, quem vai sobrar. Aí botou meu irmão para servir e eu para sobrar. Coitadinho do cara, sofreu pra caramba. Então é dessa maneira. A gente tem que entender aqui, ó, tu tem que falar. Novo convertido, falava de Jesus toda hora. Ou não é? Aqui fala, medita na palavra de Deus. Agora eu me pergunto, tu já meditou na palavra? Tu tem falado a palavra? Qual era a palavra que José falava lá? Ele não falava, Jesus vai voltar. Ele não falava isso. Falava? Não. Ele não entendia esse plano da salvação ainda, não estava inserido nisso. Mas ele tinha a terra prometida. Era isso que ele falava, coragem, vamos andar, vamos confiar, Deus está comigo, Deus está conosco. Amém. Você tem que falar, irmão. Aqui diz aqui, ó, intimarás teus filhos. Quantos pais não falam mais para filho da palavra, irmãos? O filho chorou, dá celularzinho para ele parar de chorar para tu lavar a louça. Tudo errado. Mas se o pastor usar o púlpito para falar, está querendo ensinar meus filhos? Não. Mas o púlpito eu posso orientar. Eu não vou na tua casa falar de orientação, porque a tua casa cabe você e teu marido. Mas do púlpito eu posso. Não é? É, irmãos. Imagina, minha mãe teve 10 filhos, criados como gato no chão. Ninguém morreu de fome.
e não pegava nem doença. Agora qualquer coisa, então pneumonia, vai para a UPA. Vocês não, sai disparado, correndo, desesperado. E a palavra de Deus, irmãos? Eu sou enjoado, mas eu sou enjoado pela palavra. Fora a palavra, eu sou um cara legal pra caramba. Jogo até bola com vocês. Para aprender. Eu não aprendi ainda. Mas na palavra eu sou chato. Eu sou enjoado. Enjoado mesmo. Não se pega mais na mesa, sentar com os filhos para orar. Vamos, o cara já pega o prato de comida, sai engolindo a comida, nem graças a Deus dá. Quando acaba, senão muito obrigado por esse alimento. Dá um tempo. Agora é que comeu. A gente tem que mudar, irmãos. Sabe por que essa geração está dessa maneira? Porque esse é o ensinamento. A minha geração está no Evangelho até hoje. Pergunta o camarada, quantos anos de casado tem? 40 anos. E você 38 anos, você 37 anos. Mesma mulher até hoje, está no Evangelho até hoje. Por quê? Geração que foi firmada na rocha da palavra. É aquilo que eu te falei, quando morreram os grandes homens de Deus, nós vamos ter dificuldade no Evangelho. Aí vai vir a tribulação, porque não vai ter mais Evangelho direito. Quando morrer os grandes profissionais, vai ter dificuldade, porque antigamente as faculdades ensinavam muito, e agora tem faculdades para tudo que é lugar, importante é. Mas a pessoa entra sem estar baseado em nada. Aí ele vai querer uma coisa para satisfazer ele, mas ele não vai ser um bom profissional naquilo. Ou será que é difícil você ter um entendimento de alguma coisa? Não, será que é difícil? Então você tem que intimarás o teu filho. José, olha aqui, irmão. José, o primeiro passo é o quê? Qual é o primeiro passo para o sucesso? Saber o que Deus está contigo. Mas dentro disso tudo nós temos 3 coisas para falar aqui. 3 partes. Não deixe de falar da palavra deste livro. Amém? Agora eu te pergunto. Quanto tempo tem que tu não fala? Eu estou vendo. Quanto tempo tem que você não fala mais da palavra de Deus para ninguém? José vai falar, não, vamos chegar até prometido, mas você tem que falar, Jesus está voltando. Você tem teu pai, tem tua mãe, tem? Aí você está satisfeito com a vida dela que está vivendo aqui na terra, porque eu amava minha mãe. Fez 30 anos que morreu nos meus braços. E foi a mulher que mais amei na minha vida. Eu fui um excelente filho e não tem nada que me cobre na minha mente isso. Graças a Deus por isso. Porque quando tu vai no enterro, que o desespero é maior, está devendo alguma coisa. Quando tu tem paz de espírito, você está com a consciência tranquila. Mas a gente sempre falava de Cristo. A primeira família, o primeiro grupo que eu ganhei como crente, eu, meu irmão gêmeos, foi o meu lar, minha família primária. Todos estão na presença de Deus. Então você nunca mais falou de Cristo, porque tu quer ter a pessoa perto de você, excelente, eu sei disso. Mas ela precisa de entender de Cristo. Amém? Amém, Amém, igreja? Amém. Você tem que falar do amor de Cristo. Porque qual é o mais importante? Eu ter uma pessoa a vida toda comigo, ou saber que ela vai morar no céu quando partir dessa terra? Para mim é saber que a minha mãe está no céu, que foi uma mulher de Deus. Firme, fiel, em tudo, dízimos, oferta, comprometimento. Olha que o culto fúnebre dela, que eu fiz, no sábado e de noite eu estava pregando na igreja. Não tem esse negócio de canto, eu já estava pregando. A gente adorou, cantou, corinho, batia palma, culto alegre, foi culto alegre, era um culto mesmo. Porque eu tinha consciência e ciência de onde ela ia, Mas o líder não pode, porque a primeira coisa é que não pare de falar. Deus deu a fórmula. Não pare de falar do livro dessa lei. Você tem que falar. Quando você para de falar, irmão, acabou. Até o povo que está contigo não te segue. Porque olha aqui,
Se José fala, ih, meu Deus, e agora? Eu não falo mais. Não vamos me apelar. Parou de falar a terra prometida. Parou de falar que Deus estava com ele e que ele ia levar aquele povo até a prometida, o povo ia começar a se prostrar. Mas ele tinha que sempre falar, nós vamos conseguir. Eu vou declarar. Não é essas coisas dessas formas que estão, qualquer coisa eu declaro. Não é esse negócio não. É igual a declaração de amor. Eu vou falar a minha frase, posso falar? Se a Santa estivesse aqui para mim, isso já falou 1000 vezes. Mas a repetição é mãe do ensino. O mais, para quem quer casar aí, diga glória. Quem tem namorada aí? Ih, levantou a mão não? Ah. Vou repetir para tu anotar de novo que não anotaram. O mais importante na vida de duas pessoas que se amam não é a jurar prova de um amor eterno. Ficar assim, eu te amo. Desliga você, não desliga você. Desligou, não. Desliga você. Não é isso. Mas quando ambos o olham na mesma direção. Se olhar na mesma direção, meu irmão, não adianta esse negócio de jura, de prova, de amor, não. Vai dar problema lá na frente. A verdade é essa. Agora é difícil entender isso. É por isso que eu falo um pouquinho chato, mas eu sou chato porque eu tento falar, ensinar o certo. Sabe essa geração dos filhos? Você agora tem neto, o neto ainda não pode se meter legal com uma filha, a gente tem que ir deixando. Mas a gente que já criou, a gente fala, tem alguma coisa errada ali. A gente não fala. Quem é avô aqui ainda? Aqui já é avô, o Sandro não é não. Quase. Né? Não é verdade? Aí, quase. Tá, depois me acabou a conta, eu vou sentar contigo no gabinete para explicar isso. Depois, agora vamos cada aula. Já estou finalizando. Entendeu? Aí a gente fala, mas tem alguma coisinha errada aí, mas agora não pode mais. Mas a gente sabe que tem alguma coisinha errada. Não é verdade? É igual o filho, luz acesa para tudo que é lado. Aí tá solteiro, aí sai apagando tudo, o pai sai apagando tudo. Filho, pai, que isso? Tá apagando luz toda hora? Tá ficando maluco? Tá bom, meu filho. Aí o cara casa, quando tu vai na casa dele, tu acende a luz, apaga, pai, que a luz está alta, está clara. Aí ele aprendeu na prática. É isso que eu estou falando, irmão. Não é verdade, irmão? É essas coisas que a gente precisa falar, meu irmão. Então a primeira coisa é o seguinte, você tem que falar da palavra de Deus. A forma para Josué era essa, Josué, medita na palavra de dia e de noite, não se aparte do livro desta lei. Porque tu se apartar, meu amigo, tu não vai chegar onde eu determinei para chegar, não. Você tem que falar, tu tem que declarar, nós vamos chegar, nós já estamos de pé, vai vir isso, vai vir não sei o que lá, mas nós vamos chegar porque Deus falou que nós vamos chegar. Aleluia. E pronto. Romanos 10:17. Vou finalizar. Quando você continuamente declara o que Deus diz, o que Ele fará, bem como as suas promessas, você cresce em fé porque está ouvindo a palavra a todo tempo. Olha aqui, irmãos, só para completar aqui. Algumas pessoas acham difícil declarar a palavra por tanto tempo. Sabe por que isso acontece? Jesus disse o seguinte, que a boca fala o que está cheio o coração, em Lucas 6:45. Agora, se o teu coração está cheio da palavra de Deus, o que tu vai falar toda hora? A palavra de Deus? Mas se o líder não medita na palavra, olha aqui, irmãos, quantos crentes aí que a gente vê movimento, é ministério de louvor, é ministério disso, é grande ministério, legal, ótimo, mas eles não falam da palavra. Hoje existe um meio de evangelização, porque a tecnologia é o teu celular, meu irmão. Usa, mas que seja o número da besta, mas usa o celular para evangelizar, né? Usa. Aqueles seus amigos falam da palavra, bota o versículo bíblico, evangeliza. Você não precisa fazer o que eu fiz, de fazer a língua com a caixinha na rua, com o microfone para evangelizar. Você tem agora a tecnologia. Mas sabe por que você reclama todos os dias? Porque o teu coração está cheio de reclamação, de lamúria,
E a boca fala o que está cheio no teu coração. Quando o coração do líder está cheio da palavra de Deus, toda hora ele declara a palavra de Deus. Está com problema, enfermidade, alguma coisa, Deus é o Deus que cura. Amém, igreja? Está com um obstáculo, nós vamos passar por esse obstáculo. Declara a palavra. É isso. Existe remédio na Bíblia Sagrada para cada situação da nossa vida. Está aí os nomes de Deus que a gente deu aqui no seminário teológico. Os nomes de Deus era para cada situação, para cada momento. Declarar a palavra. Agora, por que nós não falamos mais de Jesus para ninguém? Não estou generalizando não, nem você que está do outro lado. Mas a tendência é que nós diminuímos muito. Nós diminuímos muito. E por que diminuiu? Por quê? Porque a gente não medita mais na palavra de dia e de noite. Amém, igreja? Como o líder vai liderar se não meditar na palavra? Se não ler a palavra, se não estudar a palavra, irmãos? A gente precisa de entender isso. É dia e de noite. Aí você vai se apartar da direita, não vai olhar para a esquerda, vai andar para frente. Porque nós não somos daqueles que retrocedem. Hebreu diz, no 9:38, eu acho. Mas que avançamos para a conservação da nossa alma. Você vai ver o problema, a palavra de Deus diz isso, eu vou declarar. Mas não é essa geração que declara tudo. Eu declaro que se um monte estiver aqui, sabe essa fórmula errada que estou ensinando o povo, está tudo a declarar. Né? Está tudo errado. Mas é falar da palavra, é meditar. Jesus disse que a boca fala o que está cheio no coração. Eu tenho ali 5 minutinhos. Segundo passo para o sucesso. Isso aqui nos traz para o segundo passo da forma de sucesso com Deus. Você deve meditar na palavra de dia e de noite. Aí você fala, não, mas eu já li de dia e li à noite, então estou dentro disso. Eu já li de dia e já li à noite. Primeiro tu tem que saber aqui como é que era o tempo daquela época, né? Porque a gente está em outro contexto, né? O dia, né? Os programas de maneira diferente, né? E outra coisa, é igual Tessalonicenses 5:17, fala orar sem cessar. Eu acho que é 5:17, sabe? A gente não falha, 1 Tessalonicenses 5:17. Orar sem cessar, você vai botar no ônibus. Como é que eu vou orar no ônibus? Mas a mente tem que estar voltada pela palavra. Amém? Você está no ônibus, está em qualquer lugar, mente. Agora, se a tua mente tiver preocupação, problema dessa terra, com as suas dívidas, com não sei o que, com não sei o que lá, com não sei o que lá, não sei o que lá, você não vai usar a palavra de Deus. Se o José ficasse lá lamuriando, olha, e agora minha vida, o que vai ser? Eu não vou conseguir, porque José morreu, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Deus deu a palavra para ele. Então qual é o segundo passo? Aqui, quando você medita na palavra de Deus, você faz mais do que apenas tê-la. Ter a palavra é uma coisa. Quando você medita na palavra, você está crendo no mover da palavra de Deus para a tua vida. É declarar. Declarar não fala eu declaro, não. Declarar é acreditar. Eu creio que Deus vai mudar esta situação. Amém? Então, só para finalizar aqui, se o seu foco da sua atenção estiver mais naquilo que é natural, e que nós fazemos também, eu faço, devemos fazer, mas com um certo cuidado, presta atenção. Programa de TV seculares, estou falando para líderes. E ao cinema de segunda a domingo, segunda a sexta, constante. Pensar sobre assuntos mundanos. Preocupar-se com o seu emprego, com a sua família apenas. Isso é o que haverá em abundância no seu coração. Aí está lá em cima, a boca fala e o coração está cheio. Mas quando eu mudo a minha palavra, eu leio a palavra, eu vou falar das coisas de Deus. Porque se a minha vida estiver voltada só para esse mundo natural, é isso que a minha mente vai estar voltada. Por isso que a Bíblia fala que a boca fala, que o coração está cheio. Aí tu pensa que quando xinga, é porque fala, o coração está cheio, mas não é só xingar. É das lamúrias, das dificuldades, dos problemas.
Mas se você está cheio da palavra, vai viver toda a situação, porque somos humanos, mas você vai declarar a palavra de Deus. Firme e constante, Paulo falou. Firme e constante acho que é a terceira coisa. Ele falou firme e constante, acho que tem a terceira coisa. Porque às vezes a pessoa falou, eu sou firme na palavra, mas é constante. Eu preciso ser firme e constante. Eu estou falando aqui para líderes. Amém? Então, olha aqui, Josué, gente, a forma. Você vai chegar agora. Eu tenho algumas coisas aqui para falar contigo. Não foi a unção de Moisés que passou para Josué, porque hoje tem esse negócio que a unção passa para o outro. Então, a unção tua, como é que a unção de um vai passar para o outro? Não tem tempo isso, né? Vamos parar com esse negócio aí. Não foi a unção de Moisés que passou para Josué. O testemunho de Moisés na sua obediência, na sua firmeza da palavra que passou para Josué. Amém? O caráter de Moisés que Josué viu. Não foi negócio de unção, não. Vamos acabar com esse negócio, que a unção do cara passou para trás. O irmão estava vendo aí no telefone, o cara fazendo transferência de unção. Meu Deus, nós já chegamos nessa situação mesmo. Não, já chegamos nessa situação mesmo. Ou eu aceitei Cristo, essa Bíblia aqui já está, olha só, toda ferradinha. Tanto tempo usando essa Bíblia, será que eu estou enganado? Não, acho que eu estou enganado, porque o cara fazendo transferência de unção. Agora, se ele for um adulto, a transferência vai ir também, tá? Aí tem que dar cuidado, né, irmão? Vamos parar com essas coisas. Nós somos líderes, temos que aprender a palavra de Deus, que é somente o que é. Os outros passos vai ficar para depois, por causa do tempo. Mas eu acho que até aqui o Senhor já falou aos nossos corações. Amém, queridos? Amém? Vamos meditar na palavra, irmãos. Nós não lemos mais Bíblia, nós não buscamos mais Bíblia, não lemos. Essa Bíblia que você está aí, tu vai levar para casa agora, vai voltar lá, não sei nem se é estante, mas não tem mais estante, né? As casas não tem mais estante, rec. Não vai nem mais rec, só aquele negócio da televisão. Está acabando a cultura, agora só a parede. Aí para quem vai casar agora está melhorando, né? Está melhorando. Porque na minha época era estante. Agora, né, daqui a pouco é só a parede mesmo, cola, televisão na parede, cola. Aí chega o domingo, o camarada sai da igreja, esquece a Bíblia. Não lê uma Bíblia. Aí devia se preparar para o culto da noite, sabe o que ele vai fazer? Ele liga a televisão e fica lá. Direto. Aquele negócio demoníaco e prostituição vai dar namoro. Aí o crente está lá, não vai dar namoro. Como é que pode um crente que aprendeu a palavra de manhã, aí vai para casa, fica vendo, vai dar namoro, aquilo é sensual, aquilo é nojo. Nojo. Mas os crentes estão atrás disso. Vamos então. Quem vê isso aí, diga glória a Deus. Meu Deus. Tem gente querendo falar, mas estou comigo. Aí o cara vai ver BBB. Mas não vou ver BBB não, vou para a televisão de crente, vou ver a Fazenda. Então é tudo nojo. E o cara gasta dinheiro para voltar naquelas porcalhadas todas. E depois, quando chega na igreja, o culto pegando fogo, Deus falando, a palavra dele está ali, igual um morto defunto. Tu olha para o cara está igual um defunto. Olha para a cara dele, está igual um defunto. Mas por quê? É a igreja que tem culpa, é a palavra? Não! Porque ele se alimentou de porcaria. Quando você já está cheio de alimento, não tem mais alimento que você consiga se alimentar. A verdade é essa, irmãos. Aí o camarada chega para mim, os irmãozinhos para pastor, você é chato pra caramba. Eu falei, muito obrigado. Isso é um grande elogio para mim. Porque eu estou sendo chato pela palavra. E eu vou dar conta de vocês. Vamos ficar de pé. Amém, querido? Vamos
vamos ler a Bíblia hoje, chegar em casa, vamos descansar um pouco. Eu também descanso, vou descansar. Meu netinho está lá, agora direto aquele menino. Os meus começaram a botar na cama assim de cruz, fazia assim, ó. Não tem problema. A água da vida, né? Não, brincadeira. Não, mas não tem problema não. Aqui não tem microfone. Mas aí começava assim, uma calma com eles. Aí ele ia dormir, vai cair outro. Pum! Dormia. Agora, coitadinho, imagina isso aqui. Vai machucar o bebê, mas hoje tem fralda descartável, ela ajuda a bater. Na minha época era pano, né? Que rasgava aqueles panos da corda da minha mãe, lençol para botar. Hoje é das melhores fraldas. Não, hoje é das melhores fraldas. Ó, que coisa, tá muito legal. Né? Tirou, joga fora. Ainda, tem pai que ainda não muda a fralda do seu filho com fralda descartável. Dá um tempo. Queria ver na época de botar aquele brochinho lá, que ele pegava o negócio, o cara gritava. Aí eu quero ver, né? Hora de né? Já passaram por isso? Ia botar alfinete lá, meu irmão. Amém? Ninguém está machucado aí não, né? Vamos. Você que vai trazer sua oferta, traga aqui seu dia de sua oferta. À noite nós voltaremos, irmãos. Vamos adorar a Deus, esse dia que Deus separou para nós, amém? Dia especial, né? Dia que Deus falou assim, eu vou te dar 6 dias para tu trabalhar. No 7º, você vai descansar das suas obras. Logicamente que hoje também mudou a época para hoje. Existem pessoas que têm o seu trabalho com escala, né? A gente entende de Deus, mais ainda sabe muito bem disso. Mas tem pessoa que poderia estar na igreja e não estão. Tem pessoa que poderia fazer. Eu não falo esforço não, porque falar esforço para vir para a igreja, eu venho para a igreja com prazer e alegria. Nunca me esforcei para vir para a igreja. Esforço virou obrigação, né? Isso aí. Você vai para o seu trabalho de segunda a sábado ou a sexta, não é verdade? Eu sou de segunda a segunda. Aí quando chega no domingo, e futebol, todo mundo é futebol. Chega no domingo, não sei o quê. Cuidado para não acontecer nada contigo lá no futebol, que tu não vai vir para a igreja, tu trabalha mais. Comigo não vai acontecer nada, eu não vou para futebol. Antônio, tu está na igreja, não é contigo não. Eu não vou acontecer nada. Aí ele depois, futebol. fulano, como é que tu tá? Não, eu tô resfriado, tô tossindo demais. Pô, mas na bola o cara não fica resfriado, rapaz. Aí o Antônio é chato. O Antônio passou uma semana toda, aqui para vir da aula, e hoje eu estou pregando. Eu só vou parar de fazer isso o dia que Deus me levar, irmãos. Amém? Amém. O dia que Ele me levar. Aí eu paro. Mesmo assim já vai ter o Josué aí. Valeu? Valeu? Amém. Graças a Deus. Obrigado por esta manhã. Obrigado pelas ofertas, pelos dízimos. Obrigado por aqueles que têm sido fiel à tua casa aqui nesse lugar. Leva-nos guardado por ti, livra de todo o mal, do ano maligno, do homem sanguinário, das balas perdidas e dos acidentes. E com o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas para todos sempre. E os líderes aliançados, diga glórias a Deus, diga aleluia, e aplaudo o Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, e a Ele todo o louvor. Deus abençoe, graça e paz.